Um dos grandes desafios na rota dos combustíveis fósseis é reduzir emissões. E os números alertam para isso. Segundo estudos do Observatório do Clima, o setor de transportes foi responsável por 13% das emissões de CO2 no país no ano de 2019. Desse total, 91% foram provenientes do transporte rodoviário de cargas. Para reduzir esses números, a partir do ano que vem, passa a valer a nova regra de emissões de poluentes, que atendem às normas do Proconv P8, equivalente ao Euro 6. E o turbo terá um papel fundamental nessa missão. Este turbo, particularmente falando, ele é um turbo, para não ser muito engenheiro, no que eu vou falar, ele é um turbo que trabalha com uma redução de atrito dentro do conjunto mancal. Essa redução de atrito propicia que o turbo se inicie com mais facilidade, rompa a inércia com mais facilidade e chegue na curva de potência com muito mais facilidade. Ou seja, ele trabalha mais livre. Isso ajuda extremamente na redução de combustível e na performance também. Só hora que ele puser o pé, e é uma das coisas que se busca hoje, ele vai sentir o torque no momento que ele puser o pé. Ele vai ter um ramp-up de torque muito mais fácil, muito mais sensível naquele momento. Legal. O processo de tratamento dos gases emitidos pelo motor Euro 6 é muito parecido com o de um motor Euro 5, aqueles fabricados a partir de 2012. Ele também é feito no catalisador, só que num processo duplo, através de filtros de partículas, mais a injeção de ar da 32, aquela mistura de água desmineralizada com ureia. Assim, o que sai do escapamento dos pesados é nitrogênio neutro e vapor d'água, substâncias que não fazem mal à saúde. Isso também deixa os motores mais potentes. Boa parte desse desempenho se deve às mudanças no turbo. A nova geração permite o motor entregar respostas mais ágeis, mesmo em baixas rotações. Teve bastante alteração, sim. A gente tem um novo sistema de mancais, chamado de ball bearing. Ele é um sistema de rolamento que ele diminui muito a inércia do sistema e, por consequência, você melhora a resposta transiente. E o que é muito importante é que você consegue atingir um torque máximo em rotações mais baixas e mais rápido. Mas o mais interessante dessa tecnologia é que você consegue reduzir o consumo de combustível e o que o cliente sente realmente é a tocada, né? Então é que você conseguir atingir o seu torque máximo mais rápido, né? Então é perceptível essa diferença entre as tecnologias para o usuário final. A turbina funciona como um compressor. Ela aumenta a massa de ar que o motor normalmente admite, aumentando o seu desempenho em 20%. É um aliado do bolso e do meio ambiente. Para você ter uma ideia, o consumo de combustível de um motor turbinado diminui 10%. E por conta do volume maior de ar que ele manda no cilindro, a queima da mistura é completa, sem desperdício de combustível e sem fumaça. E as novas turbinas prometem uma eficiência ainda maior. De uma maneira bem simplista, saem os convencionais mancais do componente e entram no lugar esferas de rolamentos fabricadas em material cerâmico. Assim, o turbo passa a operar com menos atrito e mais eficiência. Aliás, essa tecnologia foi usada e aprovada nos carros da Fórmula Indy. Eles rodaram mais de 2 milhões de quilômetros sem nenhuma falha. Com esse sistema novo de ball bearing, você consegue reduzir bastante o atrito, diminuir a inércia, então você consegue acelerar mais rápido e o que o usuário final sente é justamente um incremento de torque em rotações mais baixas e você chega mais rápido nesse torque. E o que isso significa? Você consegue reduzir o consumo de combustível e também o que é muito importante, um compromisso da BorgWarner, que é a redução de emissões. Bom, se existe uma peça no caminhão que requer pouca manutenção é o turbo. Afinal, qual outro componente do cargueiro é revisado a cada 150 mil quilômetros, hein? Isso não quer dizer que a gente não deva se importar com o turbo, viu? Pelo contrário,
estradeiro deve ficar atento a 3 vilões desse equipamento: falta de lubrificação, óleo contaminado e entrada de objetos estranhos. A troca de óleo é essencial, então hoje não pode-se mais trocar o óleo e não deixar de trocar o filtro. Por quê? A folga do eixo rotor ela é mínima, então qualquer impureza que possa passar por esse eixo pode haver um engripamento e aí comprometendo toda a vida útil e principalmente o motor. Quais são os principais sintomas, por assim dizer, né, que o motorista percebe na tocada num caminhão e que pode indicar um problema no turbo? A primeira que aparece é a perda de potência. O caminhão começa a perder a potência, né? E depois, consequentemente, fumaça, começa a sair pelo escapamento. Esses são os principais indícios de que a turbina está com algum tipo de problema. Então, bora saber se a turma estradeira tá atenta a tudo isso. Porque o turbo é, como se diz assim, é a peça fundamental do caminhão, né? Você não pode forçar demais também, não pode sobrecarregar o turbo. Pois é. Mas assim, problema mesmo foi muito difícil. Alguma manutençãozinha já deu já, né? E prestar atenção, né? Tem que ser ativo no bruto para ver o que está acontecendo, né? Qualquer luz acesa aí, você tem que estar ativo com ele. Principalmente pressão do óleo, né? Com certeza, a pressão do óleo é o mais necessário que tem, né? Ver o lubrificante bom para colocar o lubrificante, aquele geral dele, que é o necessário, né? E filtro, trocar o filtro direto, aí vamos ver o que é. Ah, só mais uma dica. Na hora de dar a partida, deixe o cargueiro funcionando em marcha lenta até que a luz da pressão do óleo se apague ou o manômetro indique a pressão ideal de trabalho. Só depois, acelere o carrão e boa viagem!